Já parou para pensar por que algumas mulheres escolhem os Zé Droguinhas ao invés de homens confiáveis? Hoje vamos expor a verdade por trás dessas escolhas e como isso te afeta diretamente. Por que as mulheres preferem os Zé Droguinhas? Essa é uma questão que inquieta muitos homens que se esforçam para ser o que a sociedade convencionou chamar de homens de valor, trabalhadores, responsáveis, disciplinados e emocionalmente equilibrados. É desconcertante observar mulheres aparentemente ignorarem essas qualidades para se envolverem com homens que, ao menos na superfície, personificam o oposto desses valores. Mas para entender o comportamento feminino nesse contexto, precisamos nos despir dos clichês morais e analisar as dinâmicas emocionais e psicológicas que realmente influenciam as escolhas humanas. O apelo, do perigo e da transgressão. Primeiro, precisamos compreender que a atração não é guiada exclusivamente pela lógica ou pelos valores práticos que os homens costumam acreditar serem essenciais. As mulheres, assim como os homens, são movidas por uma combinação de emoções e impulsos instintivos. E aqui entra o primeiro ponto. O Zé Droguinha representa perigo, transgressão e, muitas vezes, a promessa de experiências intensas que rompem com a monotonia. Ele é, simbolicamente, o lobo selvagem à margem da sociedade, enquanto o homem de valor pode ser visto como o pastor previsível que cuida do rebanho. Esse contraste evoca uma atração primitiva. O perigo é excitante porque ativa no subconsciente feminino a ideia de aventura e liberdade, dois conceitos profundamente ligados à juventude e ao desejo de viver experiências autênticas. Isso não significa que as mulheres racionalmente escolham o Zé Droguinha porque o consideram um parceiro ideal para o longo prazo. Mas, em termos de atração instantânea, o que ele simboliza fala mais alto do que qualquer discurso racional. O jogo do carisma e da indiferença. O Zé Droguinha também é mestre em dois elementos que muitos homens ignoram: carisma e indiferença. Ele não tenta agradar, ele não pede permissão para existir. Essa confiança desafiadora, muitas vezes confundida com arrogância, é profundamente magnética. Ele não joga segundo as regras convencionais, e isso o torna imprevisível e intrigante. Por outro lado, o homem certinho muitas vezes se esforça demais para demonstrar que é confiável, responsável e disposto a investir emocionalmente. Embora essas sejam qualidades valiosas, elas nem sempre geram atração em um nível instintivo. O carisma do Zé Droguinha e sua aparente indiferença criam um desafio emocional que muitas mulheres não conseguem resistir. Por que ele não me trata como todos os outros? Esse mistério alimenta o desejo de conquistá-lo. Biologia e psicologia, a busca pelo DNA rebelde. Se olharmos pela lente evolutiva, a preferência pelo Zé Droguinha pode ser entendida como uma busca subconsciente por traços que indicam sobrevivência em um ambiente hostil. O homem que vive à margem das regras sociais e ainda assim prospera é percebido instintivamente como alguém com genes resilientes. Em outras palavras, ele é um sobrevivente, e isso é profundamente atraente em nível biológico. Mas não é só isso. Psicologicamente, mulheres que cresceram em ambientes instáveis ou carentes de figuras masculinas saudáveis podem se sentir atraídas por padrões familiares, mesmo que destrutivos. O Zé Droguinha representa tanto o perigo quanto a possibilidade de redenção. Ele é o quebra-cabeça que elas sentem que precisam resolver. Por que isso deve importar para você? Agora que você entende o apelo dos Zé Droguinhas, a pergunta é: o que você faz com essa informação? Reclamar que as mulheres escolhem os caras errados é tão útil quanto tentar mudar as leis da gravidade. O que você pode fazer é integrar alguns dos elementos que tornam esses homens tão atraentes à sua própria personalidade, sem abrir mão de seus valores. Incorpore o perigo controlado. Não tenha medo de ser ousado e de desafiar as expectativas. O perigo pode ser transmitido não pelo crime ou pela transgressão, mas pela paixão e pelo comprometimento com seus objetivos de forma intensa e inabalável. Domine o carisma e a indiferença.
Pare de buscar validação. Seja quem você é, com confiança e naturalidade. A indiferença não é desrespeito, mas sim a capacidade de seguir em frente sem depender das opiniões alheias. Seja o lobo e o pastor. Combine a imprevisibilidade do mesadroguinha com a estabilidade emocional e a capacidade de liderança de um homem confiável. Essa é a verdadeira receita para ser irresistível. No fim, a questão não é porque as mulheres preferem os mesadroguinhas, mas porque você não se tornou o tipo de homem que elas realmente desejam. Não é sobre imitar, é sobre entender o que gera atração e integrar essas dinâmicas ao que você é. Você pode ser um líder, um rebelde, um provedor e um desafio tudo ao mesmo tempo. Mas isso exige coragem para desafiar seus próprios limites e abandonar a segurança de ser apenas o que esperam de você. Então, qual homem você escolhe ser?